Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Lá você encontra camisetas que brilham no escuro, a caixa assombrada, boné, caneca, o livro do assombrado. Vai lá dar aquela fuçadinha, tenho certeza que você vai encontrar algo que você vai gostar, tá bom? Bom, vamos então começar com os relatos de hoje. E o primeiro é este daqui. Eu vi o lobisomem. E é uma moça que nos conta. E os próximos 2 relatos, além deste daqui, são da mesma pessoa, tá bom? É uma moça, né? Já disse. Bom, em uma certa tarde, estávamos na minha casa, eu e mais 2 amigas, conversando e ouvindo música. O ano era 2006, minha mãe já era falecida e o meu pai trabalhava à noite, de segurança, na única escola que tinha lá na vila. Meu pai saiu para trabalhar às 6 horas da noite e ficamos só eu e minhas 2 amigas. Meu irmão mais velho, que ainda não havia chegado em casa, Ficamos só eu e minhas 2 amigas, o meu irmão mais velho ainda não havia chegado em casa, acho que é isso. Passaram-se as horas, meu irmão chegou e eu fui acompanhar as minhas amigas até a esquina da rua de casa. A rua não era muito grande, mas era bem escura por causa da roça e do mato que tinha ali. Tinha apenas 3 postes de luz na rua toda. Um era na primeira esquina, o outro na frente da minha casa e o outro era na outra esquina. Bom, fomos conversando como sempre e rindo. Ficamos um tempo conversando ali na esquina, nos despedimos e eu comecei a subir para minha casa de volta. Um pouco antes de chegar em frente de casa, eu vi uma coisa saindo de dentro do mato. Parecia um cachorro, mas era muito grande. Era grande demais para ser um cachorro. Eu parei, mas eu não fiquei com medo, porque realmente eu achei que era um cachorro, porque tinha um vizinho que tinha um cachorro grande lá. Mas aí esse cachorro, entre aspas, começou a correr em círculos e fazer uns barulhos estranhos. Eu continuei andando, indo em direção a ele, né? Porque não tinha outro caminho para voltar para minha casa. Quando cheguei bem perto, aí eu congelei. Ele era muito grande mesmo e com um pelo bem preto, as patas pareciam mãos. Ele olhou para mim e correu para dentro do mato de novo. E eu saí em disparada para dentro de casa. Contei para o meu irmão e falei para onde o bicho tinha corrido. Meu irmão foi lá para ver se via alguma coisa, mas não achou nada. Só disse que a terra estava toda revirada. De manhã, contei para o meu pai, achando que ele ia me acalmar, mas ele foi a dizer que era época de quaresma e que já tinha falado para eu não sair de casa à noite, porque nessa época essas coisas ficam soltas por aí. Ai, era quaresma. Será que era o lobisomem mesmo? Poxa, ela falou que as patas pareciam mãos. Aí é esquisito, né? O cachorrão assim, porque pata é pata de cachorro. Agora um cachorro com uma pata que parece mão, é meio esquisito, né? Em época de quaresma ainda? Pois é. Aí ela ficou com mais medo depois do comentário do pai, né? Próxima história. Vi uma sombra em noite de lua cheia. É a mesma moça que conta essa história, tá? Eu estudava à noite e a escola ficava na cidade. Então, eu dependia do ônibus para ir e voltar. Eu estava acostumada a descer todas as noites no ponto de ônibus e ir para casa sozinha. Eu descia uma rua comprida, com pouca iluminação, virava a esquina e chegava em casa. Em uma noite linda de lua cheia, eu desci do ônibus como sempre e comecei a descer a rua. Tava tão claro e lindo olhar as plantações e as árvores, porque, gente, eu amo a natureza. Eu estava olhando para cima, admirando aquela lua, quando olhei para o chão e vi uma sombra do lado da minha sombra, que estava me acompanhando. Eu achei que era uma
Eu achei que era um carinha chato, que eu já tinha dito que eu não queria nada com ele, mas ele vivia atrás de mim. Então eu me virei para ver quem era e quase infartei porque não tinha ninguém. Absolutamente ninguém atrás de mim, mas a sombra continuava do lado da minha sombra. Eu corri como nunca corri nessa vida, nem abri a porteira de casa, eu pulei, eu acho que eu voei por cima da porteira e entrei em casa. Gente, não era nenhum tipo de segunda iluminação para dar uma segunda sombra, mas ao lado. Sabe, dependendo da iluminação, a nossa sombra, ela divide, né? Você fica com uma sombra na frente, uma atrás, uma do lado, às vezes assim. Mas ela disse que tinha a sombra dela e outra. Aí eu acho que dá para diferenciar, né? Você sabe, porque a sua sombra sempre sai de você. Ela não sai do lado da sua sombra, né? Então, aí, sei lá, hein? Ué, mas que jeito que um espírito faz sombra sem ter nada ali, né? A sombra aqui tá transparente. Fala assim, mas tem sombra. Eu e mistérios. Mistérios. Alguém já passou por isso? Conta aí. Próximo relato ainda da mesma moça. A casa da minha tia. Quando eu era criança e até a adolescência, eu e uma prima minha sempre íamos dormir na casa de uma tia, que amamos muito. Uma certa noite, estávamos eu e minha prima em um quarto e a minha tia no quarto dela, quando ouvimos uma cadeira arrastar na cozinha. E perguntamos para minha tia se era ela. E a voz da minha tia lá do quarto respondeu que não. Eu e minha prima corremos para o quarto dela e deitamos na cama junto com ela, morrendo de medo. E os barulhos continuaram na cozinha. As cadeiras arrastando para lá e para cá. E até a porta do armário bateu. Eu e minha prima, já chorando de medo, falamos para minha tia se ela não ia fazer nada. Ou se ela não estava com medo. E ela só disse em voz bem alta: pode arrastar à vontade, o fulano... pode arrastar à vontade, viu, fulano? Só não leva embora, porque eu não tenho dinheiro para comprar outra. Ai, meu Deus. Minha tia não tinha medo dessas coisas. Nessa casa da minha tia aconteceu muitas outras coisas que sempre deixava a gente com muito medo. As pessoas contavam que lá, antigamente, morava uma mulher que mexia com coisas ruins. Apesar do medo, todo final de semana, eu e minha prima estávamos lá. Então mexia, as coisas aconteciam, cadeira, ela já estava acostumada, falou, quer mexer, mexa, mas não leva embora, só mexe quanto quiser, mas deixa aí. Pronto, acabou, só isso, tá tudo em paz, não precisa ficar com medo, só deitar e dormir, né, uma convivência assim, em paz com os fantasmas. Gente do céu, não sei se tem essa calmaria não. Próximo relato. A poltrona do vestiário. Agora, já os próximos 3 relatos são de uma outra moça, tá? Bom, vamos lá. Ela é enfermeira. A gente vai ver aqui, ó. Eu tenho 37 anos e sou enfermeira há 15 anos. Trabalhei nessa UPA por muitos anos e ouvi vários relatos de funcionários sobre episódios sobrenaturais. E além de eu presenciar alguns que eu vou contar aqui. São pequenos relatos, coisas corriqueiras que presenciaram e que hoje em dia ninguém tem coragem de ir ao vestiário sozinho ou ir até a copa sozinho. Ou qualquer setor que seja mais distante assim, sozinho. Até porque o estabelecimento é enorme. Bom, existe uma poltrona no vestiário que serve para a gente descansar. Porém, quase ninguém consegue descansar, pois sempre tem algo mexendo com as pessoas ali. Não sabemos se é fantasma ou entidade. Eu sempre trabalhei à noite e numa noite resolvi descansar lá. E foi a primeira e última vez que eu fui. Sentei nessa poltrona e estava ainda alerta, sabe? Quando comecei a sentir alguém mexendo no meu cabelo. Mas não era puxando, nada assim. Era como se fosse um carinho mexendo no cabelo. Tipo passando os dedos entre as mechas. Eu arregalei os olhos, mas sequer virei a cabeça para olhar o que tinha atrás de mim. E aquilo continuava. Até que peguei no sono e dormi.
Acordei 1 hora depois e aí eu lembrei do ocorrido. Saí de lá loguinho e não voltei mais. Porém, não contei para ninguém. Até que uma técnica de enfermagem começou a contar a experiência dela. Acho que é isso, né? Um outro dia foi a minha colega de plantão. Ela foi descansar nessa mesma poltrona e dessa vez a coisa foi mais agressiva. Ela disse que aquilo deu um abraço apertado nela e ela não via nada, só sentia aquele abraço que era bem apertado. Tentou se livrar logo daquilo e saiu de lá correndo também. Uma outra técnica de enfermagem estava grávida de 7 meses e se sentou lá para descansar, quando essa coisa apertou o pescoço dela, quase enforcando, e ela, que já sofria de enjoo, saiu correndo e vomitou horrores. Depois que ela comentou isso, eu resolvi contar o que aconteceu comigo e comigo e com a minha colega sobre o episódio dela, né? Outros funcionários que ouviam os nossos relatos passaram a evitar a tal da poltrona. Mas ainda nesse mesmo vestiário, houve um outro episódio contado por uma senhora da limpeza que estava por ali fazendo a faxina. Diz ela que estava passando pano no chão do vestiário quando olhou para frente, na direção dos armários, e tinha uma mulher parada. Ela não descreveu a aparência da mulher, mas disse que era uma mulher parada ali. Então a faxineira olhou para baixo ao mesmo tempo que perguntou se a mulher estava perdida. Porque, afinal, perto dos armários ali tinha uma porta, mas essa porta estava fechada. Então, de repente, ela estava tentando sair, estava perdida, né? Mas quando a faxineira levantou a cabeça novamente e olhou para frente, para onde a mulher estava, a mulher tinha sumido. Isso, gente. Então esse vestiário tem alguma coisa aí. Parece que a coisa que tá nesse vestiário gosta de algumas pessoas e não gosta de outras. Porque, por exemplo, na moça do relato ela fez carinho no cabelo. Na outra quis enforcar a que estava grávida. Será que tem a ver? Será que é o mesmo espírito ou entidade, ou são vários que tem ali? Agora, por quê? Como assim? Mas que tem atividade nesse vestiário aí, nessa poltrona, nesse lugar aí, parece que tem. E essa mulher aí, esse fantasma. Próximo relato da mesma pessoa. Nem no expurgo tem sossego. O expurgo é o setor onde ficam os materiais que foram usados, contaminados e serão levados para desinfecção e esterilização. Tais como kit sutura, kit curativo, inaladores e por aí vai. Nesse expurgo tem um bom espaço no chão, debaixo do balcão. Os funcionários, às vezes, pegavam o colchão da maca e colocavam ali para descansar. Certa vez, uma outra técnica de enfermagem, que vou chamar aqui de Lila, os nomes sempre trocados, ok? Que também estava grávida, resolveu descansar ali. Ela foi sozinha para lá para descansar. Ela deitou e aí passou uns 15 minutos e ela sentiu alguém deitando do lado dela e tipo empurrando ela para o lado, sabe? Ela disse, deixa eu descansar porque eu ainda vou trabalhar de dia em outro lugar. Nisso a luz do expurgo acendeu sozinha e ela disse ter ouvido o barulho do interruptor, como se alguém foi ali e acendeu a luz, sabe? E ela imediatamente foi lá e apagou a luz, quando a luz acendeu de novo. E isso se repetiu mais uma vez ainda, até que ela desistiu e foi em outro lugar para descansar. Ela disse que não ficou com medo não, e sim brava. Gente, mas então ela sabia que não tinha ninguém do lado dela que deitou. Ela falou isso, foi pro fantasma mesmo. Falou, deixa eu descansar, vou trabalhar de dia. Aí acendeu a luz, apaga essa luz. O pessoal de boa com os fantasmas já tá de saco cheio também. Fala, fantasma, me compreenda, tá? Me entenda, porque é difícil, a gente tá cansado, a gente tá grávida, preciso descansar. Vai lá, tá dando outro. Eu tô cansada, mais ou menos assim, sabe? Já tá nem com fantasma, tá mais com paciência, gente. Aí ficou brava, falou, vai encher o saco pra lá, gente, precisa trabalhar, dá licença. Não é mais ou menos assim. Eu acho que tem hora que você fica mesmo, fala, vai pra lá, dá licença. Né, siga sua luz lá, não sei pra onde, mas me deixa. Tá bom, a hora que sentiu o negócio do lado, eu já congelava e saía de lá num pé só.
pode ficar aí. Eu já falava, pode ficar aí, eu descanso outra hora, fica aí. Não, pode apagar, pode acender a luz, pode acender. Eu gosto de luz acesa para dormir. Rapaz, não consigo dormir com luz apagada. Muito obrigada por acender a luz. Ia concordar com tudo, fantasma. É próximo e último relato já desta coletânea, gente. Essa coletânea é mais curtinha hoje, tá? Último relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este daqui. Ligação do além? Vamos ver. Esse é da mesma moça, tá? Esse fato ocorreu no meu plantão, nos deixando muito intrigados. Estava lá eu, a técnica de enfermagem Mariana, o técnico de enfermagem Marcelo, o motorista José e a recepcionista Vera. Tudo aconteceu quando só ficou eu e a Mariana conversando no posto de enfermagem após a meia-noite. Nós duas lá tagarelando, o Marcelo foi fazer seu horário de descanso, o José descansava dentro do carro dele, perto da ambulância. E é importante dizer que ele pedia pra gente dar um toque no celular dele se precisasse. Porque ele se assustava se a gente batia no vidro do carro, sabe? E ele se enfiava no carro a madrugada inteira. Se não tivesse saída de ambulância, ele aparecia lá pelas 5:30 da manhã. E a Vera resolveu fechar as portas da recepção e descansar na sala da pediatria, perto da recepção, pois ela disse que ouviria se viesse alguém. Vale ressaltar que nessa UPA, depois da meia-noite, não dá ninguém, é um deserto. Às 3 da manhã, a gente estava conversando, 3 da manhã, quando ouvimos passos lá fora, de mais de uma pessoa chegando. Mas nós não conseguimos ver pelo vidro da nossa porta e ficamos caladas, aguardando eles tentarem abrir a porta. E a Vera ir lá fazer a ficha, né? Silêncio total. Quando a gente ouviu os mesmos passos lá fora, como se tivessem desistido de abrir a porta, sabe? E estivessem indo embora. Nessa hora, nós já corremos na recepção para ver se tinha alguém na porta aguardando. E nada. Silêncio total. Até que quem surge lá de fora? O José, chegando com um sorrisão no rosto, perguntando: tem algum chamado de ambulância para mim? A gente achou estranho, falamos que não. E a Vera ainda estava lá, apagada na pediatria, dormindo, né? Ele tirou o celular do bolso e mostrou. O que é essa ligação da UPA para mim, então? Nossa, eu e a Mariana nos arrepiamos até. A ligação era do telefone da UPA, às 3 da manhã. Eu ainda chamei a Vera e perguntei se ela tinha ligado para o José, mas ela disse que não ligou nada, estava dormindo. Nós ficamos perplexas, sem resposta. E ele achou que nós estávamos brincando com a cara dele. Gente, então, no mesmo horário, provavelmente, que escutaram passos se aproximando, não tinha ninguém, depois passos se afastando do local, o rapaz lá recebeu uma ligação no celular dele, de dentro ali da UPA, sendo que ninguém ligou. Será que esses passos são fantasmas, alguma coisa que apareceu por ali? Ela ainda acrescenta aqui algumas coisas, que existem algumas teorias. Por que ela é assombrada? Porque eles dizem assim que não é como um hospital que a todo tempo acontecem mortes lá dentro, não sei o que. Não, é tranquilo em relação a óbitos ocorridos ali. É de uma cidade pequena essa UPA. Então, apesar de ser grande, não tem assim para falar, nossa, é carregado de pessoas assim. Mas tem algumas teorias. Alguns dizem que ela foi construída em cima, pode ter sido construída em cima de um cemitério de escravos, porque ali antigamente era tudo fazenda. Outros falam que, não sei se uma mulher que trabalhava ou que era dirigia o local, não sei lá, fez alguns trabalhos por dentro ali do prédio e acabou que esses trabalhos podem ter atraído ou aberto algum portal onde várias manifestações, vários
fantasmas e tal aparecem por lá agora, como se tivesse aberto um portal realmente. Outros falam que, entendeu? Cada um dá, outros falam que ali um cara tirou a vida dele antes de ser UPA. Então tem várias teorias. Por que que aquele local é tão assombrado? Ela falou, fica essa questão, porque não é um local assim pra você falar, nossa, né? Por que que isso aqui é assombrado? Eles não entendem por que que é tão assombrado. Sempre tem manifestação ali, né? Como no vestiário, não sei o quê. O que será? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Cadê vocês? Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!